Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso de qualificação para mecânicos do motor PT6 Charlie-67 Charlie/Delta. Este curso é desenvolvido pela MF Consultoria e Treinamentos. Vamos estudar o capítulo 10, Sistema Eletrônico. O objetivo do curso é ensinar os fundamentos e as habilidades necessárias para manter o motor. Ao final, o aluno deverá ser capaz de realizar todas as operações de manutenção de linha cobertas durante o curso. Vamos falar do componente principal, que é o EEC. O controle eletrônico do motor, ele é um pacote eletrônico que contém todos os componentes necessários para um controle automático e sistema de rotor do helicóptero. O EEC ele é montado na fuselagem e está conectado aos sensores do motor e à fuselagem por uma cablagem de fiação. A cablagem elétrica ela vai fornecer a interconexão de todos os componentes de controle montados no motor e na fiação da aeronave. Então temos aí como recursos aí do EEC, nós temos o controle, o próprio EEC, que é o Engine Electronic Control. Temos o manual backup, pelo FMM. Temos a supervisão aí de partida e corte do motor. Nós temos aí um auto start, com o limitador aí de ITT, sistema lógico. Temos o PMA, vamos ter aí também a função aí de torque e ITT, temos aí a lógica aí do limitador de torque, função de treinamentos, enfim, cruzamento aí entre os dois motores, certo? E também função de limite de override. Todos esses componentes e essas, vamos dizer, o que está adicionado a essa lista, eles vão reduzir muito aí o trabalho do piloto durante a operação da aeronave. Essa é a finalidade. Vamos falar aí do EEC do PT6 Charlie-67 Charlie. Vamos falar do 67 Charlie, ok? O EEC ele tem seções dedicadas aí analógicas, certo? E digitais e limitadoras de circuitos eletrônicos, com refrigeração a ar em sua embalagem em alumínio. O EEC está montado na fuselagem sobre 4 isoladores de vibração. 2 conectores elétricos fornecem a energia elétrica necessária aí, certo? E conexões também para fazer a interface do EEC com os componentes do motor e a cablagem da aeronave. O EEC faz interface com sensores do motor, com a aeronave, e comunicação em série aí entre o sistema de indicação e o motor oposto. Então há uma conversa aí, há uma troca de informações aí entre os dois motores. Um regulador de fonte de alimentação vai converter a entrada de 28 VDC ou 64 VCA, certo, de potência para os níveis DC exigidos aí por vários dispositivos de controle do EEC. O EEC ele consiste em 2 subsistemas. Ele tem o controle e tem o limitador. Ambos, esses subsistemas, eles são isolados dos outros, incluindo fonte de alimentação, interfaces de condicionamento de sinal e entradas de sinal. O subsistema de controle ele fornece o controle do fluxo de combustível do motor. E o subsistema limitador ele vai fornecer proteção de hardware contra overspeed inadvertido da turbina de potência. Um transducer de pressão interno ele vai fornecer a pressão ambiente, que é o P0, para o circuito eletrônico. O transducer ele é um sensor tipo medidor de tensão. Os 2 conectores do EEC eles permitem comunicações entre os circuitos eletrônicos e o motor ou a fuselagem. O J1 ele conecta o EEC
aos componentes do motor. O J2 ele vai conectar o ESC à cablagem da célula, tá ok? Da aeronave. O ESC ele é um controlador eletrônico, usado em conjunto com o módulo de gerenciamento de combustível mecânico, que é o FMM, para monitorar aí vários parâmetros e ajustar, né, o fluxo de combustível e entrega ao motor. Então, o ESC ele trabalha aí em conjunto com o FMM. O ESC ele tem plena autonomia, pois controla o combustível da partida, certo? À potência total. Então, desde a partida do motor até a potência total, né, o ESC ele vai ter a autonomia para controlar o combustível, dentro dos limites superiores e inferiores estabelecidos. O ESC ele vai controlar a velocidade do motor, protegendo e limitando a velocidade do motor e mantendo estabilidade. Em caso de mau funcionamento ou para fins de treinamento, o modo de backup manual de medição do combustível é ativado, no qual o controle de fluxo de combustível reverte exclusivamente para o FMM. O fluxo de combustível é ajustado pelo Torque Motor Interface Valve, alojado lá no FMM. Tá ok, pessoal? Isso é importante, hein? Em resposta aos comandos do ESC. Então, temos especificações aí de manutenção. Ele tem apenas um canal. A força a alimentação dele é 28 VDC, 1.75 ampere, e tem aí uma voltagem aí mínima contínua de 18 volts DC. Manutenção, não tem manutenção, certo? No campo, e ele é um componente on condition. Aqui nós temos o diagrama do sistema aí de controle do motor. Temos aí o motor com seus componentes, né, o start, a caixa de ignição, DCU, PMA, a bleed válvula do compressor, o sensor, né, de NG, né, enfim, né, T1, T5, certo? Temos o FMM e temos o ESC. E do lado direito aqui nós temos a aeronave recebendo esses sinais, esses comandos, enfim, certo? Percebam que lá na aeronave tem a Engine Control Lever, tá ok? Nós temos o FMM e o ESC fazendo interface aí entre o motor e a aeronave. Pessoal, vamos falar aí do gerenciamento de potência do motor, aí o traço 67 Charlie. Um ESC de canal único, ele vai realizar o gerenciamento de potência e controle de velocidade dos motores PT6 Charlie, traço 67 Charlie. Todas as funções de controle são monitoradas e implementadas quando solicitadas, quer pelo ESC ou por comando do piloto ali através da PLA, né, da manete. O controle do motor ainda é possível em caso de mau funcionamento do ESC, revertendo para o modo manual, que é o backup. O ESC ele controla o motor para voo normal, com seleção através da suíte do Power Management Suite, que é o PMS, lá no console. Então tem lá o painelzinho, né, que tem o comando lá, né, para voo normal, certo? A seleção inclui 3 configurações básicas. Então tá lá off, idle e fly. Ok? Adicionalmente, o piloto também pode, né, vamos dizer assim, ele pode, né, vamos dizer que ele pode selecionar o torque, a temperatura baseada nas condições atuais de voo. Ele também pode ter um ponto aí de referência de velocidade aí, né, do rotor, ele pode modificar, certo? De 100 para 102% de N2, NF. Ele pode também selecionar aí né, o controle do motor para manual, lá na suíte, né, de auto manual. Ele pode, existe a seleção aí OEI, né, para treinamento. Então tem a suíte lá de treinamento.
E tem o teste de overspeed, que ele pode ir lá na suíte, né, colocar lá em teste e vai haver o teste de overspeed. E, finalizando, ele tem a suíte de override, né, de limite de override, certo? Em caso aí de emergência, beleza? Então, esse é, né, adicionalmente aí o que o piloto pode ter, beleza? Aí temos aí ainda, né, a filosofia aí de controle, certo? Na descrição aí nós temos que em operação normal, o EAC vai receber aí comandos do piloto através do PMS, né, que são as manetes lá, PLA, certo? Modo EAC ou manual, e o sensor de pitch do coletivo. O piloto usa o coletivo pitch stick para aumentar ou diminuir a elevação do rotor principal. O requisito de potência do motor é proporcional ao ângulo de inclinação, tá ok? Enquanto o switch do PMS estiver definido como fly, o EEC manterá N2, NF, né, na velocidade necessária. Beleza? Então ele vai manter aí na velocidade necessária. Então nós temos aí o software, né, do EEC, ele é dividido aí em 4 unidades básicas, certo? Que é a inicialização, a lógica de background, certo? A lógica de foreground, né, que entrada e saída de sinais aí, né, algoritmos, certo? Detecção de falhas, né? No caso do background, lógico, ele vai ter aí a memória, né? O gerenciamento da memória ali, né, do EEC durante todo o tempo, certo? E tem o modo de teste, que é apenas para reprogramação. Aí no controle lógico, ele também pode ser dividido, né, da seguinte forma, né? O governador aí do motor e do rotor principal, né, o transiente, tem o limite do motor, limites aí do motor, partida do motor, corte do motor, flame out e a bleed valve do compressor. Agora, temos agora aqui a operação ainda do sistema aí de controle, certo? Que para controlar o motor durante toda a faixa de operação, o EAC ele vai modular o fluxo de combustível para cada condição operacional. O sistema de controle ele pode ser operado em 2 modos, automático e manual. Isso é importante, tá, pessoal? Na partida do motor, né, com o EAC operando no modo automático, né, no modo alto, o piloto pode selecionar idle ou fly para dar partida no motor. Se ele selecionar fly, o sistema de controle fornecerá uma partida automática com limitação de temperatura até que a turbina de potência, né, N2NF, certo? E a rotação do rotor principal NR atinja uma velocidade nominal de 100% ou 102% de N2NF. Se ele selecionar em idle, o controle dará partida no motor, mas irá governar a turbina de potência a uma velocidade reduzida, de 65% de N2NF. Agora vamos ver o corte do motor. Se o modo off for selecionado, o solenoide de desligamento é ativado e o fluxo de combustível será interrompido. Temos ainda as funções de treinamento, né? Se for selecionado train, que é treinamento, em um motor, o motor selecionado irá simular uma condição de motor único, em limites mais baixos, certo? Mas em máxima potência contínua, enquanto o motor oposto irá operar a uma velocidade reduzida de 92% de N2 e NF. Então, em treinamento, né, quando seleciona treinamento que o piloto simula, né, vai ser simulado ali apenas a operação de um motor. O motor oposto ele vai operar em velocidade reduzida de 92% de N2 e NF. Para todas as condições de funcionamento do modo automático, a PLA, né, a manete, vai permanecer no detente normal ali de flight, que é 55 graus, mais ou menos 2,5 graus. Existem 2 indicações na cabine para avisar o piloto, né, que o EAC não está operando normalmente. Ambas as indicações do cockpit são fornecidas ao EDS, né, que é o sistema aí de display, através da interface de comunicação RS422.
Um aviso caucho indica que o sistema de controle está operando com uma falha do sistema, no critical fault, que pode resultar na operação degradada aí do motor. A operação total do compressor é mantida durante este modo de operação. O código de falha é armazenado pelo ESC dentro da DCU e fornecido ao sistema de indicação da aeronave para fins de resolução de problemas. Um aviso de warning indica que o sistema de controle não está operando, quer dizer, é uma critical fault, é uma falha crítica. Nenhum substituto aceitável, né, ou valor pré-definido existe e o controle entrará em modo manual. Então, quando existe uma falha crítica, o controle entra no modo manual. A indicação ESC Warning será ativada. O modo solenoide selecionado será desenergizado e o regulador de N1NG assumirá e manterá a mesma velocidade do compressor como no momento da avaria. O piloto, então, tem a opção de deixar a potência do motor fixa ou usar a manete, né, a PLA, para modular a potência do motor. O código de falha é armazenado pelo ESC dentro da DCU e fornecido ao sistema de indicação da aeronave para a solução do problema. Em caso de overspeed da turbina de potência, 111% de N2NF, o ESC vai ativar um solenoide no FMM para reduzir a velocidade do motor. O ESC então vai desativar o solenoide no FMM quando a velocidade reduz para 109, tá ok? Então, ele reduz, certo? Em caso de overspeed, né, ele ativa o solenoide no FMM, certo? Quando chega a 111, e depois ele desativa o solenoide quando a velocidade é reduzida para 109% de N2NF. Aqui nós temos ainda a continuação, certo? É possível, né, ligar o motor manualmente, né, durante a partida manual, aí no caso o piloto, através da manete de potência lá, da PLA, e pressão de ar P3, vai ser controlada a velocidade e a temperatura do motor. Além disso, o piloto deve ativar o motor de arranque e a ignição. A PLA é posicionada em fly para obter, né, no caso ali, é posicionada em fly, né, e para obter start, idle e engine power. Nós temos também aí o caso de restart, né, do motor em voo, certo? O motor ele pode ser reiniciado desligando o interruptor do motor de fly para off e depois de volta para fly. O controle ele vai iniciar uma partida automática se o N1NG, certo? No caso a RPM for menor que 20%. Pessoal, isso aí nós estamos falando do 67 Charlie, certo? É um motor, certo? Que ele é instalado em aeronave bimotor. O Delta nós temos um exemplo aí no início do curso que ele é instalado numa aeronave monomotor, certo? Então nós estamos falando do Charlie. Temos aí o limitador aí de overspeed, de N2NF. O subsistema limitador do ESC ele recebe um sinal de N2NF e o sinal é comparado a um valor limite de 111%. Em caso de detecção de overspeed, o ESC ele vai energizar o solenoide de overspeed do FMM, reduzindo o consumo de combustível, certo? O fluxo, né, de combustível para um fluxo mínimo. Quando o N2NF cai abaixo de 109%, o solenoide é então desenergizado e o fluxo de combustível ele é recuperado. A proteção de sobrevelocidade aí, de overspeed, está ativa nos modos manual e alto. Então, overspeed, pessoal, somente nos modos manual e alto. Positivo? Isso aí é importante, tá? Vamos aí agora para o teste de overspeed. Uma função de teste de overspeed é fornecida ao piloto. O teste é realizado em ground idle, 65% aí de N2NF, tá ok? O switch de teste do overspeed ele vai simular um sinal de overspeed, né, de que o motor reagirá da mesma maneira por uma redução do fluxo de combustível. É uma simulação. No final do teste, o motor retorna ao controle normal. Recomenda-se, né, realizar o teste em compartilhamento aí com, né, no caso com
o sinal de torque, né? Com o torque do motor, tá ok? Desligamento aí manual, né, cara? Shutdown, né? O manual shutdown. Você move, né, a manete para off e será desligado no motor ali, né, no modo manual, certo? E o motor será desligado em modo manual. A válvula de corte manual é dentro do FMM, tá ok, pessoal? Essa válvula de corte, ela está dentro do FMM. Então, através da manete, você corta o motor. Então, temos aí os ciclos de motorização. Ativando a partida com a manete na posição off, faz o ciclo do motor seco, quer dizer, a lavagem típica do compressor, tá ok? A ignição ela deve ser desativada, certo? Ativando o start com a PLA na posição flight, faz o ciclo do motor molhado. Sempre observe as limitações de operação do motor de partida, tá, pessoal? Então, o motor de partida, ele não pode ser acionado durante, né, muito tempo. Entre uma parte e outra você tem que dar um tempo, enfim. Isso aí você vê lá no manual de manutenção. Aqui nós vamos ler sobre, agora vamos falar sobre os sinais, né? Da aeronave para a aeronave do ESC, ok? Então nós vemos aí, vamos ver essa nota aqui, ó, sinais discretos marcados com asterisco, vê ali na coluna ali, né, do lado esquerdo. Off mode está com asterisco, idle mode está com asterisco, fly mode com asterisco. Eles devem ser selecionados exclusivos, ou seja, apenas um pode ser ativado em qualquer tempo, então somente um. Então modo off, modo idle, modo flight, certo? Se dois sinais discretos forem ativados simultaneamente, o ESC ele vai definir para o último valor bom para N1NG maior que 40% e para off por outro lado. Então o ESC é que vai definir. O ESC ele precisa ver uma mudança no valor para ativar o modo selecionado. Se o sinal discreto não for posicionado corretamente, o ESC só reagirá em caso de mudança de valor positivo. Sinais discretos marcados com sinal de positivo devem ser selecionados mutuamente, né, exclusivos. Se ambos os sinais forem ativados simultaneamente, o ESC não alterará, né, a de velocidade N2NF e a função de teste overspeed é desabilitada com a N2NF acima de 80%. Os sinais analógicos, né, o passo coletivo, né, o CLP, é um sinal analógico exigido do sistema da aeronave. O sinal é enviado através do sensor célula CLP montado. Temos aí agora os sinais de frequência. A velocidade do rotor principal, NR, é uma entrada necessária para o ESC. O sinal é enviado através do sensor de NR. Aqui nós temos o interface, né, do ESC. Então, você vê aí todos os sinais chegando aí, né, entre o ESC, aeronave, enfim, todos os sinais estão aí. Bom, aqui nós vamos falar dos limites aí do motor 67 Charlie, tá? Então, modelo 67 Charlie. O ESC, ele controla os parâmetros do motor para fornecer proteção para o motor e para a aeronave em operação bimotor normal, em operação monomotor, no caso de OEI, e em treinamento. A função limitadora do controle entra em vigor no primeiro limite, atingindo o valor máximo permitido. O ESC irá interromper a demanda de combustível e ocorrerá uma redução do rotor. O piloto ele tem a opção de reduzir o pitch do coletivo ou, em caso de emergência, ultrapassar os limites com a switch override. Em operações normais, o controle de limitação está ativo nos seguintes parâmetros do motor: ITT, N1NG, torque local e total. Condições reais de OEI. O sistema lógico do ESC ele detectará uma condição OEI verdadeira e ativará os limites de OEI. Um temporizador de limite expirado em OEI e uma luz OEI são ativados em um aviso, e um aviso aí de caution, né, OEI expired, piscará.
avisando o piloto de condições aí monomotor. Positivo, pessoal? A potência do motor único estará disponível e a função do limitador estará ativa da seguinte forma. O ITT, né, cada motor é protegido contra superaquecimento em 835 graus Celsius, né, e a 870 graus Celsius durante a partida. O torque local, cada motor é limitado ao torque máximo de 160%. O torque total, né, o limite ele vai se aplicar ao total produzido pelos dois motores e é ativado em Q1 mais Q2 igual a 220% de NG. Tá ok? Cada motor é limitado pela velocidade do gerador de gás, em um valor corrigido de 106% de NG-N1 e um mínimo de 60% de N1, né, NG, certo? E no treinamento OEI, os valores são reduzidos aos valores da potência máxima contínua, MCP. No ITT, o motor ele vai estar protegido contra overtemp a 775 graus Celsius. Isso na condição OEI. O torque local, o motor ele vai estar limitado ao torque máximo de 140%. E o N1NG, o motor ele vai estar limitado para a velocidade do gerador de gás de 102,3% de NG-N1. Positivo? O treinamento OEI ele vai ser desativado se qualquer motor estiver no modo manual. Quer dizer, se botar um motor no modo manual, não existe treinamento OEI, fica desabilitado. E também se existir uma falha crítica ou não crítica detectada em qualquer um dos motores. Então, apareceu falha crítica ou não crítica, em qualquer um dos motores, o modo treinamento OEI é desativado. Logicamente, se existir uma falha detectada em qualquer um dos motores, é lógico também que vai acontecer isso. O switch de limite de torque estiver ativado. O PMS não está na posição de voo em nenhum dos motores. A queda do NR estiver abaixo de 87% e a função de correspondência não estiver ativa. Então, essas são as condições de desabilitar aí o modo treinamento aí, tá ok? Bom, o switch de limite de torque. Em situação de emergência, o piloto terá a opção de aplicar a potência limite de torque. Quando o switch de limite de torque é ativado, né, o ESC reduz dos limites máximos para baixos limites. E, no caso aí, o ITT, cada motor está limitado a 835 graus Celsius. O torque local, cada motor é limitado a 160% de torque. E o torque total ele vai estar limitado, né, ao total produzido pelos dois motores e ativado em Q1 mais Q2 igual a 320%. E o N1N2, né, cada motor é limitado a 106,2% de N1NG. E aqui nós temos aí os componentes aí no 67 Charlie, certo? Para a operação aí do sistema de controle. Temos aí a PLA, as duas PLAs, que nós temos aí a operação aí, né, através desses componentes. No caso aí o modelo é o 67 Charlie. Positivo? Então temos as manetes, né, PLA, temos o coletivo, né, com os comandos aí, aquelas duas suítes vermelhas ali superiores, né, coloca em automático e manual. E do lado direito aqui o PMS, que é o Power Management Switch, né, os knobs aí de cada motor, você pode manter na posição off, idle e flight. Então em off você corta o motor, tá ok? Aqui nós temos agora o ESC, o modelo é o 67 Delta. Então agora vamos falar do 67 Delta. Então o controle eletrônico do motor ele é um pacote eletrônico, contém todos os componentes necessários para o controle automático do motor. O ESC é montado na fuselagem e está conectado aos sensores do motor e à fuselagem por uma cablagem. As cablagens elétricas fornecem uma interconexão de todos os componentes, né, de controle montados no motor e a fiação da aeronave,
certo? Então tá aí. Nós temos aí o ESC, o manual backup, né, pelo FMM. Nós temos aí a supervisão do corte, da partida, o ITT, né, o auto start, power, o gerenciamento de potência, enfim, o limite de torque, né? Então nós temos, não temos treinamento, né? Mas já falta alguma coisa, né? Porque esse motor ele é colocado no helicóptero monomotor, tá bom? Então repare ali o escapamento em 90 graus para cima, beleza? Então, aqui nós vamos fazer uma descrição aí do ESC do 67 Delta. Então, esse texto, né, no caso, ele é o mesmo do que foi apresentado lá do 67 Charlie, ok? Então vai falar basicamente a mesma coisa, então não precisamos aí ficar perdendo tempo para ler. É importante saber, né, que o suprimento aí de força é 28 VDC ou 64 VAC, tá ok? O que mais? É um canal único, enfim, certo? Então é praticamente a mesma coisa, né? Tem dois conectores, que é o J1 e o J2. J1 é para componentes do motor, o J2 é para poder ligar na cablagem da aeronave, enfim. Não tem manutenção prevista, certo? Em campo, e é um componente on condition. Aqui nós temos o sistema, né, o diagrama, já é um pouco diferente lá do 67 Charles, então eu peço a vocês que estudem com calma esse diagrama, certo? Analisem, né? Vocês vão perceber ali que, né, o motor tem todos os componentes do motor, do lado direito lá o sistema de indicação lá do cockpit, na aeronave, todos os componentes da aeronave. Temos o FMM, temos o ESC aí fazendo interface aí entre o motor e a aeronave. Aqui nós temos o gerenciamento, né, da potência do motor, né, o ESC de canal único, como falado anteriormente, ele vai realizar o gerenciamento de potência e controle de velocidade do motor aí, PT6 Charlie 67 Delta. Todas as funções, né, de controle são monitorados e implementados quando solicitados, né, quer pelo ESC ou por comandos do piloto, né, através lá da manete, né, de potência. O controle do motor ainda é possível em caso de mau funcionamento do ESC, revertendo para o modo manual, aí, que é o modo backup. Então aqui nós temos os controles aí de gerenciamento do motor. O ESC ele controla o motor em voo normal, com seleções através do PMS, certo? Aquele painel, né, que está no console. A seleção vai incluir 3 configurações básicas. E além das configurações aí discretas básicas, o piloto também pode modificar o ponto de referência de velocidade do rotor, de 100 para 102% de M2NF. Ele pode selecionar para controlar o motor em manual, né, o switch de auto e manual lá no coletivo. E tem os testes, né, do sistema aí de overspeed, que é o switch de teste de overspeed. E ele também pode, em emergência, ativar o override através do switch limit override switch. Bom, a filosofia aí, né, em operação normal, o ESC ele vai receber comandos do piloto através do PMS, no modo automático, no caso, né, modo ESC, ou manual, certo? E através ali do passo coletivo. O piloto usa o pit stick do coletivo para aumentar ou diminuir a elevação do rotor principal. O requisito de potência do rotor é proporcional ao ângulo de inclinação. Então tá aí, certo? Aí temos aqui que o software é dividido em 4 unidades básicas: inicialização, background, foreground e o modo teste, né? E o controle lógico ele é dividido aí nos seguintes modos aí, né? Governador aí do rotor principal e motor, o transiente de governador, limite, né, do motor,
partida do motor, corte do motor e flamaut. Aqui nós temos o sistema de controle, né, no caso 67 delta. Para controlar o motor durante toda a faixa, o ESC modula o fluxo de combustível para cada condição operacional. O sistema de controle pode ser operado em dois modos, automático e manual. Durante a partida do motor, uma sequência de partida do motor é iniciada quando a solicitação é definida como verdadeira. O start e ignição estão ligados no início da sequência de partida. O ITT durante as partidas é limitado a 870 graus Celsius. Tá ok, pessoal? Então, o limite do ITT na partida, 870 graus Celsius. O start e ignição é desativado em 47,9% de N1. Então, o sistema de partida e ignição ele é desabilitado quando o N1NG chega a 47,9%. Isso é muito importante, tá ok, pessoal? A velocidade em idle é definida por um limitador de N1NG em 65,2%. Tá bom? O corte do motor. O corte do motor no modo automático ou manual é realizado reduzindo, certo, a PL abaixo do ângulo de corte ou energizando o solenoide de corte até a velocidade do compressor abaixar aí de 6% de NG. O ESC ele não apresenta qualquer funcionalidade lógica ou controle de corte. Certo? Para todas as condições de funcionamento do modo automático, a manete ela vai permanecer no detente normal ali, que é 55 graus, mais ou menos 2,5 graus. Existem duas indicações na cabine para avisar o piloto que o ESC não está operando normalmente. Ambas as indicações no cockpit são fornecidas ao EDS, que é o sistema de display, né, através da RS422. Importante, hein? Um aviso caution indica que o sistema de controle está operando com uma falha no sistema, no critical fault, que pode resultar um funcionamento degradado do motor. Então, caution indica no critical fault. O código de falha é armazenado pelo ESC dentro da DCU e fornecido ao sistema de indicação da aeronave para fins de solução de problemas. Um anunciador de warning, agora é o warning, indica que o sistema de controle não está operando, então uma critical fault. O controle entrará em modo manual. Então, com falha crítica, o controle, né, do motor vai entrar em modo manual. Isso aí é válido também para o 67 Charlie. A indicação de ESC Warning será ativada. O modo solenoide selecionado será desenergizado e o regulador N1NG assumirá e manterá a mesma velocidade do compressor como no momento da avaria. O piloto, então, tem a opção de deixar a potência do motor fixa ou usar a PLA para modular ali a potência do motor. O código de falha ele é armazenado pelo ESC dentro da DCU e fornecido ao sistema, né, de indicação da aeronave para a solução de problemas. Em caso de overspeed da turbina de potência, 106% de N2NF, o ESC ativa um solenoide no FMM para reduzir a velocidade. A partida manual, quando o ESC não está no controle, ou seja, em modo manual, né, vamos falar assim, né, ou em um estado desenergizado, o fluxo de combustível é programado em função da PLA, N1NG e P3, que é o ar sangrado lá do compressor. Além disso, a seleção de partida e ignição pode ser alcançada com o switch apropriado para a aeronave, né, de asa rotativa. Então, lá na PLA tem o switch lá para você dar o start. O restart em voo. Em caso de falha do motor, o piloto pode realizar um reinício em voo. A lógica de controle do motor não iniciará uma partida automática até que N1 e NG, né, seja inferior a 19,2%. Aí. Limitador de overspeed de N2NF. O subsistema limitador do ESC ele recebe um sinal de velocidade de NPT.
e esta velocidade é comparada a um valor limite de 106% de N2NF. No caso de overspeed detectada, o solenoide de overspeed, no FMM, ele é energizado, reduzindo assim o fluxo de combustível. Esse sistema de overspeed não trava, ou seja, quando N2NF cai abaixo de 105,5%, o solenoide de overspeed é liberado e o fluxo de combustível é recuperado. Se prevalecer uma condição de overspeed de N2NF, o solenoide de overspeed é ativado novamente para diminuir o fluxo de combustível. Este ciclo, ele passa a fornecer aí backup de N2NF, governando cerca de 106%. O limitador de overspeed ele vai monitorar a velocidade de N2 e NP em ambos os modos, automático e manual, desde que a fonte de alimentação esteja disponível para o EAC e os circuitos do limitador de overspeed permaneçam saudáveis. Para condições de falha relacionadas ao EAC, excesso de velocidade, aí, por exemplo, o modo manual pode ser selecionado para abaixar a potência do motor. Agora o teste de overspeed. Os vários componentes que compõem o sistema de overspeed podem ser testados por operação adequada. O teste é realizado com motor em AIDO e N2NF, certo? Então, no caso aí N2NF vai ser ajustado entre 70% e 75%. Então, coloca-se o motor em AIDO, certo? Aí ajusta N2NF para 70% a 75%. Então, esse aí é o teste de overspeed. Então, ao selecionar o teste de overspeed, o motor abaixará, no caso aí, seu fluxo de combustível, certo? Até o mínimo, até o fluxo mínimo, vamos dizer assim, de N2 e NF atingir aí 67,5%, ou N1NG atingir 53,7%, e posteriormente menor torque do motor. Neste ponto, o solenoide de overspeed será desenergizado, permitindo assim que NPT aumente até 68%. A 68%, N2NF e N1NG acima de e N1NG acima de 55,6%, o solenoide de overspeed será energizado novamente e o ciclo de ajuste, reset aí do solenoide, continuará enquanto o switch overspeed estiver na posição ON. Ao liberar o switch de teste de overspeed, o torque aumentará para o nível de pré-teste original. Quer dizer, antes do teste original, então volta para aquela rotação, aquela porcentagem de N2NF. A fim de iniciar um teste de overspeed de N2NF, deve estar abaixo de 80%. Então, para você iniciar um teste de overspeed, N2NF deve estar abaixo de 80%. No caso ali, ele é ajustado aí, pessoal, a 70%, 75%. Beleza? Isso é importante, hein? Corte manual. O sistema é capaz de cortar o motor manualmente. Existem dois meios para cortar o motor. Através do switch, do solenoide de corte montado na cabine, certo? E através da rotação ali do cockpit do grip para a posição off. É ali no PMS, tá ok? Então, você pode cortar lá na manete, bota em off, ou você coloca lá o knob lá em off, lá no PMS. O ciclo de motorização, você ativando aí o start com o twist grip giratório na posição off, faz o ciclo do motor a seco. Então, se estiver em off, certo? Você dá o start, então você vai motorizar ali, vai girar o compressor, enfim, mas o motor não vai acender, porque não tem combustível liberado, certo? Então, isso é típico para fazer lavagem de compressor. Observação, tá, pessoal? A ignição ela deve estar desativada. Antes de uma condução molhada, antes de liberar combustível ali para dentro do compressor, para a câmara de combustão, a ignição deve ser desativada, certo? Senão vai acender o motor. Então, ativando o motor de partida para a posição normal, você vai fazer o ciclo do motor molhado. Aqui nós temos sinais aí da aeronave e no caso do EAC do 67 Delta. Então, tá aí os sinais discretos aí, alto, manual, speed test select, ali na coluna de
de discretos, sinais discretos. Aí tem a função do software e tem a ativação do switch, tá ok? Aqui na nota, apenas um dos discretos marcados com o positivo pode ser selecionado em qualquer momento. Se ambos os discretos forem ativados simultaneamente, um discreto vai, né, a falha é registrada e o ESC será padronizado para 101,5% de N2NF. Se nenhum for selecionado, a referência N2NF do sistema será definido como 100%. Beleza? Então agora os sinais analógicos, né, o passo coletivo é um sinal analógico exigido do sistema da aeronave. O sinal é enviado através do sensor CLP. Sinais de frequência. A velocidade do rotor principal, NR, é uma entrada necessária para o ESC. O sinal é enviado através do sensor de NR montado lá na fuselagem. Beleza, pessoal? Aqui nós temos também, né, na coluna, na figura aí do lado direito, a interface do ESC. Então temos o controle, certo? E o interface aí com vários sinais aí, tanto do motor quanto da aeronave. Positivo? Aqui nós temos os limites, né, do motor, 67 delta, né, o limite do controle do motor, ele é responsável por limitar a medição de parâmetros do motor para evitar operação não intencional. O limite de controle ele é executado nos seguintes parâmetros do motor: ITT, N1NG e torque. Aqui do lado direito nós temos aí o coletivo, certo? Com as suítes aí de comando aí de automático, manual, enfim, ok? Temos aí operação normal e high, né, de N2, certo? Bom, nós temos aqui o código de falha, né, sendo mostrado e funciona da seguinte forma. O código de falha do ESC ele é acessível a partir do cockpit nas páginas de manutenção do sistema de exibição. Aqui é válido, tá, pessoal, para o Charlie e para o Delta, beleza? A falha também pode ser pesquisada usando, né, um equipamento de apoio terrestre, um GSE, localizado na aeronave. O Ground Support ele é composto por software específico, né, que é o GBS, nós vamos falar dele numa aula, né, na aula mais à frente, e ele é usado com um computador conectado à cablagem da aeronave ou ao DCU para fins de manutenção, né, como a interrogação e programação do DCU e a visualização e gravação de dados do ESC, né, ali, né, em loco. Então, esse sistema aí, no caso, ele vai coletar aí dados, aí, tanto vai se fazer conexão com o DCU e com o ESC. A Pratt & Whitney ela também pode usar o conector, né, de GSE para a reprogramação do ESC. O ESC ele pode detectar dois tipos de falhas, né? Então, falhas não críticas, né? As falhas não críticas elas são consideradas, por elas serem consideradas não críticas, elas não impedem, né, o ESC de governar. Eles podem fazer com que o ESC opere em modo degradado, mas ele continua funcionando. Agora tem as falhas críticas, né? Aí sim elas vão interromper aí o funcionamento normal de operação, do modo automático do ESC aí para o modo manual. Então, se tiver alguma falha crítica, né, vai sair do modo automático e vai entrar no modo manual. As falhas causadas por um problema de interface aí entre o ESC e os diferentes componentes do sistema de controle do motor são mostrados no cockpit lá, né, da aeronave, certo? Você entra lá em página de manutenção e você vai ver lá as falhas, né, nos componentes. Há um problema de interface quando o sinal lido pelo ESC dos diferentes sensores ele estiver fora aí do intervalo, né, de espera, né, ou se a taxa de mudança do sinal não estiver nos limites especificados. As falhas dentro, né, da faixa são falhas que não são detectadas pelo ESC. Então, se estiver dentro da faixa, ela não vai ser detectada.
eles podem ser reconhecidos por flutuações incomuns em indicações de torque, velocidade ou temperatura. Então, tu está verificando lá que está tendo flutuação de torque, então tu já sabe que tem uma falha. Velocidade é a mesma coisa ali do compressor ou temperatura, né? Da turbina. E vamos dizer, o ESC, né, ele também faz testes em itens como o interface ARINC, né, que é usado para se comunicar com o outro motor. Né, então, existe essa possibilidade de teste aí. Depois de identificar qual é a falha, né, com o código de falha, você encontra o gráfico, né, de solução de problemas correspondente lá no manual de manutenção do motor. O gráfico ele irá guiá-lo através das ações de manutenção para corrigir a falha. Em geral, quando uma falha é indicada, o ESC raramente é a causa, tá bom, pessoal? As causas prováveis são geralmente conectores sujos, soltos, né, pinos, fios do conector danificado, enfim, sensores que estão em curto. Então, raramente aí vai ser o ESC. Aqui nós temos aí o self-test do ESC, né? Ao energizar a aeronave com o switch do motor em off, a luz de advertência ESC feio ficará acesa até que o ESC tenha concluído o self-test inicial. Aí tem o build test do ESC. Em operação normal, o ESC realiza teste de rotina para verificar a operação interna, sistema e sensores adequados. Se o ESC detectar uma falha crítica, ele iluminará o anunciador de falhas e vai ser revertido aí para o modo manual. As demais falhas serão identificadas como não críticas. Aí, no caso, o ESC acenderá a luz de advertência, OEI Limit Expire, né, de forma constante. O ESC ele permanece no controle, tá bom, pessoal? Nestas condições, o ESC pode usar valores, né? Então aqui o ESC no controle, ele pode usar valores padrão, sinais redundantes aí de N2NF, e alguns parâmetros podem ser trocados do outro ESC, tipo NR, T1, certo? CLP. Os códigos serão armazenados na memória do ESC e serão disponibilizados a partir do sistema de indicação ou do equipamento de suporte de solo. Agora temos aqui Caution OEI Limit Expire. A luz funciona em dois modos, constante ou intermitente. A luz fica fixa quando ativada, seguindo a detecção de código de falha não crítica. A luz é intermitente após 2 minutos e 20 segundos após a entrada no OEI Power Limit. Aqui agora no caso PLA fora de neutro, a manete. Por conveniência, uma luz é acesa quando a manete está ali no detente ali, né, fora do detente normal. A luz engine out. Agora vamos falar sobre a luz engine out, certo? Aqui sempre que a velocidade do rotor do compressor do motor ali estiver abaixo de 40% de N1NG, ou o ESC detectar uma desaceleração de 10% por segundo, o ESC acende a luz engine out lá no EDS, certo? Então, no sistema de display lá vai ser mostrado lá para o piloto que o motor está fora. Comunicação em série. O ESC se comunica com o sistema de indicação da aeronave, que é o EDS, com a DCU, com o equipamento de apoio terrestre, por links seriais, né? O ART RS422, com o ESC oposto pelo link ARINC 429. Então, um ESC ele vai se comunicar com a DCU ou com o sistema de indicação ou com o equipamento terrestre através do RS422. Já o ESC ele vai se comunicar com o outro ESC através da ARINC 429. Então é uma conversa cruzada. Aqui nós temos os códigos de falha, tá bom? Eles são identificados como falha crítica, CFUR1, e eles têm, no caso aí, 8 códigos, né, de falha crítica. E tem a falha não crítica, que é o NCFUR1 ou NCFUR2. E tem aí 28 códigos aí de falhas não críticas.
Os códigos de falha permanecem na memória do ESC até que sejam apagados, seja ligando a alimentação ao ESC ou alternando o modo automático manual, ou até que o sinal volte a ser válido. As falhas, elas são armazenadas na memória da DCU. Então tá aí, ó, em azul, você vê aí a não crítica, NCFUR1. Aí tá ali a 7, torque e temperatura. Então, temperatura, né? Torque e temperatura. Aí você vê aí que ele vai ser mostrado, né, no display da seguinte forma: NCFUR1 igual a 7. Então é dessa forma que vai aparecer. Aqui nós temos um troubleshoot, certo? E aqui nós temos aqui, né, aquele exemplo. A causa provável aí, sensor de torque, cablagem elétrica aí do motor, né? A cablagem do ESC ou o próprio ESC, né? Os efeitos aí no sistema, né? O valor de torque, né, pré-definido aí, de 82 graus Celsius, né? Aí vai ter um erro aí no torque, aí, no valor de torque aí, abaixo de 1%. Então você segue aí o troubleshoot para poder você, né, de acordo com o manual de manutenção, lógico, certo? Para poder você retornar a aeronave ao serviço. Aqui nós temos aí o self-test aí do ESC e do 67 Delta, né? Liga, né, ao ligar aí o switch do motor em off, a indicação ESC failure, ela vai estar ligada e desliga quando o ESC conclui com sucesso a sua inicialização, o seu self-check, tá ok? Tem o build test. Após a detecção de falhas críticas, o sistema de controle do motor irá reverter para o modo manual e ligar a luz indicadora de critical failure lá no cockpit. Outras falhas são categorizadas como não críticas, ou seja, o sistema de controle mantém o controle da velocidade do rotor usando sinais ou valores padrão. O esquema de gerenciamento aí de falhas é descrito mais adiante, tá bom, pessoal? Como é que a gente vai fazer esse esquema de gerenciamento? PLA fora de neutro. Então é necessário que a manete esteja na posição neutra para a operação. Quando fora da posição neutra, uma indicação deve ser disponibilizada no cockpit. Essa indicação ela não é regida pelo sistema de controle. Beleza? Então temos aí também a luz engine out, né? Então durante a partida do motor, N1NG menor que 33,5%, e no improvável causa de falha do motor, o ESC enviará uma saída discreta para a cabine. Então vai dizer lá engine out. Comunicação em série. O ESC é capaz de se comunicar com o sistema de display do helicóptero, né, no caso aí é opcional, através aí do link aí RS422 alpha. Outro link aí, o RS422, ele é usado para a comunicação aí do ESC para o DCU. A DCU ela contém guarnições de torque necessárias para a calibração de torque, é o trim, né, do torque, que está gravado lá no DCU. Também tem trim de ITT e PLA, dados aí de blade, enfim, e informações necessárias para o monitoramento provisório da saúde aí do próprio motor. O terceiro link, que é o RS422, ele é usado para a comunicação aí entre o ESC e o computador aí, né, a ground station aí, tá bom? Aqui nós temos o display, certo? O modo display aí, ó. Falhas críticas, né? Elas no degrade ESC mode, né? Vai acender a luz caution, certo? E luz engine alto em conjunto com o indicador de torque do motor, né? Que poderão ser usados aí para a exibição dessas falhas específicas, né, quando um PC aí compatível com o computador não esteja disponível. A verificação de falhas do ESC estará disponível para manutenção quando o switch de manutenção lá no cockpit estiver em on. O motor também não pode estar funcionando. Então N1, NG tem que estar menor que 7%, N2 menor que 25%. E a manete, né, ela tem que estar na posição de corte, que é inferior a 5 graus. Essas condições acionarão uma exibição contínua de falhas do sistema separadas por um período de repouso de 4 segundos em cada falha.
Observe que a condição no fault será indicada pelo indicador de torque ajustado para 50% de torque, tá bom? No caso aí com falha crítica, modo ESC degradado e luzes de motores fora sendo definidos aí para off, até que uma falha apareça ou o procedimento de teste seja concluído. Observe aí que devido ao fato de que a maioria dos drives de saída do ESC são desenergizados, quando falhas críticas estão presentes, o excesso à exibição de falhas não críticas só estará disponível quando as falhas críticas são eliminadas. Então, não críticas só vai aparecer quando as críticas forem sanadas. O modo de exibição aí de falhas de manutenção deve ser ativado como se segue: N1NG menor que 7%, N2NF menor que 25%, PLA menor que 5 graus e switch de manutenção em ON. Em caso de falha aí de interface aí, PLA, N1NG, N2NF, o modo manutenção, né, será exibido aí com exibição aí das falhas, né, deve ser habilitado com base no que se segue. Pelo switch de manutenção e o restante saudável, né, PLA, N1, N2, enfim, interface, né, desses valores, né, tem que estar saudável. Ou se PLA, N1, N2 falharem, use o switch de manutenção apenas. Com o modo de exibição de falhas de manutenção ativado, o medidor de torque deve exibir falhas dos sistemas, aí no caso identificados aí separadas, por um período aí de 4 segundos aí de repouso. Entre cada falha, vai ter ali 4 segundos e aparece a falha seguinte. Com o modo de exibição de falha de manutenção habilitado, a condição de falha deve ser indicada pela indicação aí, né, do medidor de torque definido para 50%. A luz crítica, né, de falha crítica, tem que estar em off. A luz degrade ESC mode tem que estar off. E a luz de engine out tem que estar off. Aqui nós temos as falhas críticas, né, CFUR1, né, aí temos as falhas, e temos as falhas não críticas, né, com seus respectivos códigos, tá bom? Aqui temos mais falhas não críticas. E aqui nós temos um troubleshoot. Aqui nós temos um troubleshoot, né, falha no motor de torque aí, do FMM. Tá ok? Aqui do lado direito nós temos um troubleshoot, né, com falha no T1. Aqui nós temos as cablagens, né, do motor, tá ok? E com a identificação aí dos conectores, né? E também aonde que esses conectores vão, no caso, se conectar, os componentes, né? Ali nós temos aí, ó, do lado esquerdo ali, ó, sensor de NR, sistema de display lá no cockpit, switch de PMS, do PMS, né? Switch de alto manual, né? O conector lá do ground station, né? O GSE, switch de treinamento, né? A força de alimentar a alimentação de 28 VDC, ITT, torque, o teste de overspeed e os relés aí de ignição e partida, tá bom? Aqui a mesma coisa, né? Aqui nós temos do Charlie, né, 67 Charlie, e aqui nós temos do 67 Delta, positivo. Os conectores, os componentes, percebam aí que o J2 é o ESC, ok? Né? E, enfim, todos os conectores, aqui está a cablagem, né, o chicote aí que liga aí o motor à aeronave. E aqui nós temos os sockets, né, os plugs, né, com os pinos identificados, né? Então, quem mexe mais com isso é o pessoal de aviônica, tá ok, pessoal? Tanto para desmontar plug, tirar pane de pino que está com a fiação partida, enfim. Aí é o pessoal de aviônica que vai mexer mais com isso daí, tá bom?
Mas o mecânico ele sabe que ele tem que conectar, né, perfeitamente o plug, que um plug desse ele só vai estar travado quando a faixa vermelha ela não está visível. Isso é muito importante, tá bom? Então isso é muito importante para o mecânico, né? O mecânico está aparecendo uma pane intermitente lá na cabine, às vezes é um plug que está mal conectado. Ou também você pode fazer uma limpeza rápida ali no plug com limpa-contato. Isso aí o mecânico pode fazer, tá ok? Agora, a parte de desmontagem do soquete aí com os pinos, substituição de pinos, aí é o pessoal de aviônica. Aqui nós temos o PMA. PMA é um alternador de ímã permanente, né? Ele vai fornecer fonte de alimentação primária para o EAC, quando o motor estiver funcionando aí, né, acima de 40% de N1 e NG. Então, quem fornece a alimentação para o EAC, né, quando o motor estiver funcionando aí acima de 40% de N1 e NG, é o PMA. Isso aí, pessoal, vocês têm que saber disso aí, tá? O que é muito importante. Ele é uma parte integrante da caixa de redução, tendo seu rotor aí montado diretamente no eixo de engrenagem de acionamento e o estator montado aí no case da caixa de redução. No entanto, o rotor e o estator são removíveis, sem desmontagem aí da caixa de redução, certo? Não vai comprometer em nada. A configuração sem rolamento do PMA vai garantir aí uma alta confiabilidade. O PMA faz interface com a cablagem do sistema elétrico do motor. O PMA também produz cerca de 64 volts, né, de corrente alternada, são 3 fases. O conversor de EAC ele retifica e estabiliza a tensão para um valor apenas superior à tensão elétrica da aeronave, a fim de garantir que o sistema use automaticamente a fonte mais alta de potência. Tá bom? Então esse aí é o PMA. Bom, pessoal, chegamos aí ao final deste capítulo. O nosso próximo assunto será as práticas de manutenção aí no motor. Um forte abraço e até a próxima aula.